Os fundos imobiliários surgiram com portfólios monoativos permanentes, emulando o investimento direto em imóvel da forma que o brasileiro já estava acostumado. Mas essa não é mais a cara do setor. Hoje em dia, os fundos, especialmente os chamados de tijolos, têm portfólios multiativos, com muitos imóveis lá dentro. E a gestão desses fundos tem mandato para comprar, vender, desenvolver, reformar esses imóveis. Isso é gestão ativa. Espera-se que a gestão ativa abra espaço para entregar resultados melhores. E por isso, por esse trabalho da gestão, é normal, natural, que as gestoras cobrem taxas de administração mais altas. Então, aparentemente, existe um incentivo para que toda a indústria se mova para o modelo da gestão ativa. Mas será que isso está beneficiando o investidor, o cotista? Essa é a pergunta central de uma pesquisa de mestrado em economia desenvolvida no IDP. Eu estou aqui hoje com o autor da pesquisa, o mestre em economia, Bruno Florencio. Bruno, bem-vindo. Obrigado. Quem é você no universo dos FIIs? Fernando, obrigado. É satisfação estar aqui com você, discutindo esse assunto que eu gosto bastante. Olha só, tudo começou a partir do meu trabalho, nas minhas atividades laborais. Na verdade, eu já sou investidor desse mercado há bastante tempo, é um mercado que eu gosto, é uma indústria que me enche os olhos. Mas, efetivamente, eu passei a olhar mais detidamente a esse mercado de uma forma profissional, que é no meu dia a dia. Eu trabalho num fundo de pensão. Nesse fundo de pensão, a gente estava há mais de 10 anos sem fazer alocações em investimentos imobiliários, via veículo FII, e chegou-se à conclusão de que havia um momento, que era um momento oportuno de fazer novas alocações. Então, eu passei a de fato mergulhar na estrutura, nos conceitos, enfim, entender como era a dinâmica do mercado, para que eu pudesse então fazer ali um matching, se fosse um screening do que seria o veículo ideal, ou como que seria esse veículo ideal de investimento para um investidor institucional do porte de uma entidade de previdência complementar, que é onde eu atuo. Então eu precisava identificar, primeiro, se a carteira que a gente tinha em estoque fazia sentido a gente replicar aqueles investimentos. Eu falo eu aqui, mas é um conjunto de pessoas, né? Tinha ali uma pessoa responsável, eu fiz parte dessa equipe que trabalhou nesse projeto, e essa minha pesquisa, ela surge então dessa necessidade. Será que a gente vai partir para uma gestão ativa, uma gestão passiva? O que faz sentido agora? Como que o mercado está se movimentando? E aí, mergulhando nesses estudos, eu tive vontade fiz o processo seletivo para o mestrado e surgiu a oportunidade de defender essa dissertação. Então, surge daí esse meu contato com FIIs. E isso já tem, se eu não me engano, uns 5 anos. Então, já desde 5 anos eu tenho acompanhado diretamente. Mas um pouco mais de 6 meses eu deixei a área de real estate. Então, eu passei 10 anos ali atuando de forma cotidiana com imóveis, de forma de investimentos reais, de forma direta, shoppings, hotéis, agências bancárias, galpões logísticos, terrenos, enfim, uma série de ativos imobiliários. Passei também a atuar ali indiretamente, junto com um time de gestão, e depois diretamente construindo estratégias e diretrizes para investimentos em fundo imobiliário. E mais recentes, atualmente eu sou gerente de private equity de forma direta em empresas, participações, e private equity via FIP. Tá? Então, esse universo de investimento aí eu já estou há uns 11 anos que eu atuo em investimentos alternativos. Bruno, e a sua pesquisa, então, o seu mestrado no IDP, em economia, foi orientado pelo professor doutor Adonias Evaristo da Costa Filho. Eu gosto sempre de destacar e reforçar o papel do orientador, fundamental para esse mundo da pesquisa acadêmica, exatamente onde o Observatório de Fundos Imobiliários atua. Então,
vamos entrar no assunto aqui. Nos últimos anos, nós testemunhamos o domínio dos fundos de gestão ativa sobre os fundos de gestão passiva. O interessante é que, como eu falei na abertura, os fundos de gestão passiva são a origem da indústria, né? Mas hoje os fundos de gestão ativa são um número muito maior. Para você ter uma ideia, em setembro de 2023, ou nós estamos em setembro de 24, portanto, há um ano, eu estava levantando dados para o meu projeto de pesquisa do pós-doutorado que eu estou desenvolvendo e tive bastante dificuldade em encontrar fundos de gestão passiva no IFIX. Já não havia mais, em setembro de 23, nenhum fundo de tijolo de gestão passiva no IFIX. Né? Mas esse movimento, ele é desejável, porque também é reflexo do crescimento dos portfólios, do crescimento dos FIIs, e o que é bom para o setor como um todo. Traz mais liquidez, permitindo que o setor cresça. Né? Você, como uma pessoa com cabeça de pesquisador e olhar de investidor institucional, como você vê a evolução do setor nesses últimos anos? Então, acho que é boa pergunta, né? Acho que é um assunto interessante da gente abordar. Porque, assim, primeiro, como você mencionou da academia, aqui nosso papel também é discutir nessa perspectiva. Eu gosto de fazer essa distinção de que é gestão ativa e passiva no mercado imobiliário, né? Porque, historicamente, ou na literatura, quando a gente fala de gestão passiva, a gente fala em replicar um índice. Né? Então, a gestão passiva ela está focada em replicar um índice. Aqui no mercado de fundos imobiliários, nessa indústria, a gente está falando em uma perspectiva mais de ter um ativo e ter uma estratégia buy and hold, manter ele em carteira, inalterado, até de prazo indeterminado e ficar oferindo renda daquilo. Quando a gente fala... Por isso, desculpa te interromper, mas por isso que eu chamo de portfólio monoativo permanente. Exato. Né? A gestão passiva, ela não vai vender aquele imóvel, ela não tem mandato para vender e nem para comprar outro. Ela vai cuidar daquele. Hold, como bem você colocou. Muito bem. Perfeito. E a gestão ativa como o próprio nome já disse, não precisa nem esclarecer, é onde o gestor, de fato, na figura do administrador, que no fundo imobiliário também tem essa distinção na regulamentação, que em outras classes a gente fala gestor administrador, no fundo imobiliário a figura do administrador é o grande protagonista, mas na prática a gente acaba tendo ali gestor e administrador. Então ele de fato faz aquelas estratégias de ganho de capital, de renda, desenvolvimento, venda, enfim, todo esse aspecto. Mas como eu vejo tudo isso, tá? Eu entendo o seguinte, que é um movimento natural ter essa gestão mais ativa. Primeiro porque me parece um pouco óbvio exigir essa atividade de gerenciamento, de gestão, quando você coloca dentro desse veículo fundo imobiliário. Não faz muito sentido você adquirir um imóvel e manter ele permanentemente se não houver nenhuma habilidade adicional ali ou que possa agregar valor nessa gestão. Então eu entendo que é um movimento natural mesmo. E na perspectiva do investidor institucional, ela é ainda mais relevante. Porque olha só, parece que para a pessoa física, a pessoa natural, ela pode pensar assim, imóvel só se compra, não se vende, porque ele se valoriza com o tempo. Mas não é bem assim. Na gestão moderna de portfólio, os investimentos eles têm que ter entrada, mas eles já têm que ter a previsão de saída. Então existe ali uma preocupação com o desinvestimento. Então a lógica faz o investimento, mantém ele em portfólio enquanto ele faz sentido, ou quando não tem uma venda oportunística, e se faz o desinvestimento ali na frente. E promove esse giro de carteira, esse turnover dos ativos, porque isso acaba agregando, em tese, é isso que a gente avaliou aqui no nosso trabalho, se isso agrega ou não ao resultado dos fundos imobiliários. Tá? A ideia que se permeia, isso é generalizada, né? Numa percepção minha, uma percepção generalizada. Se você tem um ativo e mantém ele inerte, entre aspas, não é essa a melhor palavra, mas se você mantém ele no portfólio de forma permanente e vai deixando ele ter valorização patrimonial e oferindo renda,
em tese ele já tem ali você tem uma perspectiva de resultado. Mas se você tem uma expertise por trás que consegue pensar em estratégias diversas para agregar valor, então o sentimento generalizado é que essa estratégia diversa vai incrementar retorno adicional. Acho que essa é a perspectiva. Então eu entendo que a exigência dos investidores institucionais se dá também pela maturidade do mercado de FII. Então assim, por que eu disse que é natural esse movimento? Então a gente começa, se eu não me engano, lá em 1993, com o mercado de fundo imobiliário, e ele vai crescendo, começa, como tudo se começa na vida, na piscina rasa, depois vai se aperfeiçoando, e por isso eu acho que é esperado ter essa participação ativa. Você bem citou aqui agora no IFIX, né, você viu que você falou 2022? 23. 2023 já não tinha mais nenhum fundo de gestão passiva. Já não tinha. É de se esperar. Eu acredito que os novos fundos que serão lançados, aí, as oportunidades que as casas gestoras e administradoras vão lançar, não devem trazer mais nenhum fundo de gestão passiva. Primeiro porque existe já uma indisposição do investidor, ele vê gestão passiva, já não soa bem essa expressão, né? E segundo, pela falta às vezes de conhecimento e tudo mais. E segundo, porque de fato se alcançou um entendimento generalizado de que a gestão ativa pode agregar. Perfeito. Apesar de que há quem goste, né, quem goste. Da gestão passiva. Exato. Mas é interessante, muito interessante o que você disse. Eu acho que tem um aspecto também de idade mesmo do mercado, né? Eu estudo muito o mercado de REITs também. Por exemplo, o Empire State é de um REIT. Sim. Né? Agora, imagine o Empire State numa equivalente a uma gestão passiva, né? Esse prédio ele passou por todo tipo de ciclo de mercado, de tudo. Então, eu acho que no Brasil, talvez, o setor de fundo imobiliário ele ainda é novo. Ele é tão novo que ainda não o investidor comum ainda não percebe essa lógica que você descreveu, né? A importância de fazer reciclagem de portfólio, por exemplo, né? Mas olha, na minha opinião, a sua pesquisa toca no ponto crucial, e em especial considerando as recentes consolidações de gestoras e de fundos, né? São movimentos naturais, que eu acho que seguem a lógica que você descreveu, movimentos naturais de crescimento da indústria. Obviamente, eu, como investidor de FII, também não sou contra eles. Mas, de fato, está acontecendo uma consolidação entre as gestoras. Né? Gestoras maiores, teoricamente, podem se equipar melhor, ter profissionais mais competentes para gerir fundos cada vez maiores, bilionários, e com gestão ativa, teoricamente, extrair retornos totais maiores para o cotista, gerar alfa. Né? Por outro lado, aumenta o risco do problema de agência, que é um problema muito caro para a literatura, que é quando o gestor começa a ter incentivos para tomar decisões em seu benefício, em detrimento do benefício do cotista, de uma forma bem simplista aqui, explicando essa teoria que é muito mais complexa do que isso. Né? Bom, você resolveu olhar os dados. Vamos ver os dados. Será que o desempenho médio, a volatilidade, o retorno ajustado ao risco da gestão ativa é diferente da gestão passiva? E a hipótese é de que seja melhor, né? Então conta pra gente, Bruno, como é que você estruturou a análise quantitativa do trabalho, quais desafios você enfrentou? Não antecipe os resultados, por favor. Não, claro. Olha só. Então, eu vou voltar num ponto de porquê, né? Então, a gente estava pensando em ter novas diretrizes de investimentos. E a gente precisava definir qual que era o melhor caminho. A gente vai fazer fundos de gestão ativa ou fundos de gestão passiva? O que muda? É o custo dessa gestão. Então,
Era isso que a gente queria avaliar. Se haveria um retorno adicional ao implementar essa, vamos dizer, essa dinâmica da gestão ativa. E além disso, se essa gestão ativa agregava valor ou se esse valor agregado era consumido pelas taxas de administração e gestão, tá? Pelos custos de ter uma gestão ativa. Que é claro que são superiores mesmo. Superiores, têm que ser superiores, devem naturalmente. ser superiores. Mas antes de entrar no mérito aqui a respeito da metodologia, também quero destacar o seguinte, que o mercado imobiliário brasileiro se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Então, ali a partir da década de 90, com o incentivo também do fundo imobiliário. Então, havia oportunidades no passado, ímpares, que hoje já não existem mais. Então, a gente começa a olhar... O primeiro desafio que eu enfrentei foi dados. Qual o horizonte que eu poderia olhar? Então, dados é a dificuldade de qualquer pesquisador da área econômica que precisa fazer uma pesquisa aplicada. Eu enfrentei essa dificuldade. Então, vamos do início, o problema de pesquisa. Então, eu peguei os fundos imobiliários listados na B3, então é onde eu conseguia ter mais acesso a dados. De gestão ativa e passiva, então, eles têm os próprios critérios, né, se é gestão ativa ou passiva, e queria identificar se eles tinham alguma diferença estatística, de desempenho médio, volatilidade, retorno ajustado ao risco. Tá? E isso não só de forma geral, mas eu peguei os FIIs listados, peguei os FIIs listados de tijolo, peguei os FIIs listados de papel. Então fiz essa segregação para entender como que era a dinâmica dessas subclasses, eu vou chamar assim, para entender como que funcionava a gestão ativa e passiva nessas subclasses. Eu olhei vários artigos científicos brasileiros e internacionais, majoritariamente fora do Brasil, nos rates. Nós temos bons pesquisadores brasileiros que tentaram e conseguiram alcançar algum resultado avaliando também o mercado de fundo imobiliário. Dissertações que, inclusive, eu usei como referência na dissertação, mas não só na dissertação, até nos meus investimentos pessoais eu consegui identificar muita coisa ali. Só quero citar aqui porque eu acho que é relevante citar esses dois artigos, que é de Moraes e Serra de 2017 e também da Adriana Bortolus do INSPER, que ela publicou em 2020, que eu utilizei. Esses dois foram duas referências relevantes aqui para o meu trabalho de fundos imobiliários brasileiros. Tá? Além disso, eu olhei também outras referências que grande parte de fora. Mas o ponto foi, a nossa metodologia ela foi aplicada, então era uma abordagem quantitativa, então teve que usar econometria, linguagem R. Eu consegui, numa amostra inicial, alcançar 375 fundos imobiliários. Tá? Mas depois de exclusão de dados inconsistentes, ausência, eu consegui chegar em 73 fundos. Então, um universo bastante restrito. Desses 73, 53 eram de tijolos. Desses 53, 26 de gestão ativa e 27 de gestão passiva. E 20 eram de papéis. Todos de gestão ativa. Tá? Então, essa foi a dificuldade aí inicial na coleta dos dados. Tá? A gente olhou ali 10 anos, então foi de junho de 2011 até setembro de 2021 também, sempre privilegiando o maior número de informações mais fidedignas, para poder ter um resultado mais aderente com a realidade. Eu utilizei o CDI como taxa livre de risco e o IFIX como risco de mercado. Tá? Usei, como falei, o R. A minha base foi a cromática e sites especializados, como Fund Explore, como FII. Então, teve toda aí uma ajuda dessas casas, desses sites, para poder, enfim, conseguir mensurar quantitativamente. Mas, de fato, sofri bastante para obter dados. Tá? Bom gancho, olha. Existem pouquíssimas pesquisas sobre o setor de FIIs brasileiro. Eu, de novo, estou fazendo meu pós-doutorado sobre governança de fundos imobiliários no Brasil e vivo isso diariamente. Meu pós-doutorado é na FEA USP, vivo isso diariamente. E isso precisa mudar, né? Uma das missões do Observatório de Fundos Imobiliários é estimular, divulgar, incentivar mais pesquisa acadêmica aplicada ao setor de fundos imobiliários. E em benefício de todos, né? De todos, do mercado, dos investidores, de todos. Das gestoras e tudo mais.
Bom, mas fora do Brasil, como você até já mencionou, a literatura sobre o papel do gestor na determinação de resultado em fundos, e inclusive em REITs, mas também em fundos mútuos, né, fundos de ações, essa literatura é vasta. Né? E lá existe aquela linha que defende que os ETFs, os fundos passivos, acabam sendo uma boa escolha para muitos perfis de investidores, porque na prática é muito difícil bater o mercado, né? Ou seja, em outras palavras, não compensa pagar a taxa de administração do fundo mútuo, porque o ETF acaba batendo o retorno do fundo. Né? Isso é o que a literatura diz. Né? Mas me parece que também não é uma boa comparação para a gente, porque com exceção dos FOFs, os FIIs, diferentemente dos fundos de ação, a gestora do FII, ela atua não só fazendo a escolha dos imóveis que vai compor o portfólio, mas na gestão ativa, ela também age ali, ela desenvolve, ela reforma, ela negocia contratos de locação, né? Ela otimiza despesas, pode otimizar despesas, diferentemente de um gestor de um FIA, de um fundo de ações, que só escolhe as ações para compor aquele portfólio ali. Né? Então, essa é mais uma razão em favor da hipótese de que, para fundo imobiliário, gestão ativa, de fato, entregaria melhores resultados. Então, vamos lá. Você, de forma pioneira, sabendo do desafio de dados, pôs a mão na massa, reuniu os dados, montou testes estatísticos. E o que você concluiu, Bruno? O que você viu lá? Sempre lembrando, nós estamos fazendo pesquisa científica. Estamos trabalhando com amostras, com recortes temporais, né? Estamos comprovando ou rejeitando hipóteses, não necessariamente encontrando o santo grau do conhecimento, porque não é isso que a pesquisa acadêmica busca. Cada pesquisa pretende ajudar a dar um passo na direção do entendimento mais sofisticado de um problema. Né? Então, acho importante fazer esse parênteses aqui, mas vamos lá. Quais foram suas conclusões? Então, eu acabei não citando, mas eu olhei o retorno anualizado, track erro, desvio padrão, beta, e também usei índice Sharpe, índice de treino, coloquei o modelo de alfa de Jensen para entender se a habilidade do gestor ela gerava um alfa para esses fundos categorizados, tá? Gestão ativa, gestão passiva. Ele recebia ali 0 ou 1 se era gestão ativa ou passiva, se era de papel ou tijolo 0 ou 1. Então, todo um critério econométrico ali para a gente poder chegar nesse resultado. E como você colocou, a nossa avaliação, o nosso resultado, eles mostram o quê? A janela observada dos dados. Né? A gente, de fato, precisa ter em mente que a realidade, às vezes, não estão nos dados. Essa é a dificuldade. Tem até um incentivo para toda a indústria que produza dados, né? Que deixe essas coisas mais transparentes, a gestão mais transparente, para que a gente possa fazer essas pesquisas e os resultados dessas pesquisas, de fato, serem a realidade. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Inicialmente, no retorno analisado, a gente identificou algumas variáveis do tipo, variações na verdade. Às vezes a média dos gestores de gestão ativa superava a gestão passiva, às vezes não, mas tudo muito em linha. A mesma coisa no tracking erro, às vezes iam em linha com bench, às vezes baixava um pouco, mas nada significativamente, ou melhor, que se apresentava significância estatística. Então, a gente não identificou na prática que FIIs de gestão ativa versus FIIs de gestão passiva apresentassem significâncias ou resultados com significância estatística
ou seja, divergentes. Diferentes. Diferentes mesmo. Ou seja, você não comprovou a hipótese de que a gestão ativa e passiva entregariam resultados Diferentes. Eles tem variações, hora para mais, hora para menos, mas não chegava a ter nem significância estatística. Ou seja, chegamos à conclusão de que tanto faz, na perspectiva desses dados, nessa série temporal, fazer gestão ativa ou gestão passiva, você auferia os mesmos resultados. E isso no retorno. Olhei também sobre a perspectiva do beta e sobre a perspectiva do desvio padrão. Cheguei à mesma conclusão, de que não tinha significância estatística. Os riscos expostos não mudaram. Tá? Até fiz o teste T para ver também se chegava a uma conclusão adicional, não consegui chegar. Índice de Sharpe e treino, que é o retorno ajustado ao risco. Infelizmente, os dados mostram também que não havia significância estatística. Bruno, me desculpa aqui, não é infelizmente. Não, eu digo infelizmente porque eu acredito que se não houvesse essa limitação de dados, eu poderia encontrar um resultado no sentido de ou pelo sim ou pelo não, a chateação do resultado da pesquisa, mas a pesquisa é isso, ela tem uma hipótese e você vai confirmar ou não essa hipótese. E a hipótese que eu consegui, a resposta que eu encontrei não tem uma definição, ficou em cima do muro. Perfeito. Esse é o ponto que eu acho que quero incentivar depois novos pesquisadores a estender essa pesquisa, sei lá, daqui 3, 4, 5 anos, quando tiver mais uma série temporal, a rever se a gente vai conseguir sair de cima do muro. Se vai chegar um tempo... Então, porque assim, se eu aplicar essa pesquisa no período de 93 a 2002, eu já sei a resposta. Com certeza os fundos de gestão passiva apresentaram um resultado melhor. Na série que eu olhei, fiquei em cima do muro. E o futuro? Né? O que a gente espera disso? Então, eu disse infelizmente mais nesse sentido. E por fim, um outro aspecto que eu olhei, que era medir o alfa, que foi essas questões relacionadas à habilidade do gestor, o que eu identifiquei? Que não tinha um aspecto, claro, tive uma limitação em relação a como medir essa habilidade do gestor. Né? Eu olhei se o fundo era gestão ativa ou passiva. Então esse era a grande diferença, onde que você media a habilidade. Olhei o tipo, se era de papel ou de tijolo, e também vi o desvio padrão desses retornos. Tá? A conclusão é que não existiu também diferença no alfa que mostrasse ali distinção entre gestão ativa e passiva. O que mostrou de fato que foi significativo, não uma significância muito grande, mas que trouxe alguma diferença, foi o risco. Então o risco mudou um pouco o resultado dos fundos. E não, de fato, se era gestão ativa ou passiva. Tá? O nível de risco mudava o resultado. Isso já é esperado, né, de qualquer pesquisa, ou melhor, é normal que quando você tem um risco maior, você espera ter um retorno superior. Claro. Mas deixa eu fazer um elogio aqui. Você termina a tua dissertação apontando novas perguntas, levantando novas perguntas, apontando novos caminhos. Eu sempre digo isso, né? O papel da pesquisa acadêmica, o compromisso da pesquisa acadêmica, melhor dizendo, não é com a hipótese. É super normal a gente falar, poxa, infelizmente não comprovei minha hipótese. Sim, eu também já senti isso. Mas o compromisso não é com a hipótese, o compromisso é com a verdade. Exato. E quando você mostrou que não há significância estatística para aquela amostra naquela janela de tempo, você deu um passo concreto, importante, pioneiro para o entendimento do setor de fundo imobiliário. E eu reforço o seguinte, especialmente interessante as suas conclusões, apesar delas não comprovarem a hipótese, é porque a hipótese
ela é um bom senso, quer dizer, ela é... Espera-se, como nós já falamos aqui várias vezes, que os fundos de gestão ativa tragam resultados superiores. Espera-se, mas em todas as condições, né? Existem... Você já começou a mostrar que não. Mostrar que não. Exato. Então isso é Bruno, um avanço enorme. Nem todo mundo entende isso. No mundo acadêmico, esse entendimento é mais comum, mas é uma contribuição enorme, realmente enorme. Então, quais foram as reflexões que você teve ao final? Porque tanto é verdade que o teu trabalho contribuiu, que você terminou essa viagem com novas perguntas, ou seja, você já está em outro lugar, você já estava em outro lugar, muito provavelmente uma visão mais ampliada, mais sofisticada para o setor. Quais foram essas reflexões que ficaram ao final da pesquisa? Essas reflexões eu chamei na minha pesquisa de limitações, né? E elas são, na verdade, uma oportunidade de novas pesquisas, que são as seguintes. Primeiro, todos os fundos de papel tinham gestão ativa. Então era um limitante dado o modelo econométrico utilizado, que tinha esse contraste, né? Comparar o que com o que, né? Então, todos eram de gestão ativa. Então, esse foi um grande limitador. O outro limitador que eu encontrei foi para medir os alfas, que eram relacionados às variáveis, na verdade, que eu precisava para medir a habilidade do gestor. Porque, olha só, olha o que vem à mente. Poxa, um mercado jovem, que a gente acabou de citar aqui, mas que no início você tem uma vasta oportunidade. No início você consegue ganhar muito resultado, mesmo tendo bastante ineficiências e tantas outras coisas. E com o desenvolvimento desse mercado, as ineficiências vão as oportunidades vão sendo diminuídas, você tem que trabalhar mais para oferir pelo menos o que você tinha antes. Quanto mais ter um spread, um alfa. Então precisava encontrar como medir essa habilidade do gestor. Tá? Realmente é uma variável que precisa ser medida. Por exemplo, a gente poderia citar a regionalização. A gente precisa pensar em variáveis de como medir essa habilidade do gestor, dado esse mercado agora já mais desenvolvido. Né? Então, da agora para frente, o que vai contar mais para o gestor? Então, essa perspectiva, acho que as duas grandes limitações dessa pesquisa, que são oportunidades para novas, é que a gente precisa ver seus fundos de papel. E aí eu volto na tecla que eu falei no início, né, Fernando? Foi a seguinte: não acho que não vai ter mais fundo passivo, de gestão passiva. Então, assim, vai ser difícil replicar essa pesquisa daqui para frente. Você vai frente. Perder uma referência de comparação. De comparação. Super interessante. O que vai acontecer é que você vai ter que pegar os resultados passados, atualizar, enfim, modelo econômico. Mas, de fato, você não vai poder comparar daqui para frente como seria, porque a indústria, assim, já internalizou, não sei se a academia foi ouvida, mas a indústria já internalizou, não, vamos fazer gestão ativa, porque há um movimento de gestão ativa. Então, essa comparação futura, ela vai ficar prejudicada na perspectiva de que não vai haver novos. Eu acredito, tá? Acredito que só aqueles que já vêm sendo carregados que vão continuar existindo. Eu acho que nós vamos ter que evoluir na direção de estudar governança dos FIIs. Exato. E usar como referência a experiência muito mais larga dos REITs nos Estados Unidos. Super interessante essa sua reflexão. Bruno, o mercado de FIIs tem um potencial gigante pela frente. Está só começando, eu sempre falo isso. O brasileiro é apaixonado por imóvel. Verdade. Investir em fundo imobiliário, comparando com investimento em imóvel, direto em imóvel, tem um monte de vantagens, mas apenas 2,7 milhões de brasileiros investem em FIIs.
certamente o número de investidores diretos em imóvel é muito maior. O setor deve ser muito beneficiado pela chegada de mais investidores, tanto pessoa física, mas em especial o investidor institucional. Você é uma pessoa que tem a visão do investidor institucional. Você entende de fundo de pensão, né? Você trabalha com isso. Conta um pouco para a gente sobre esse movimento, na tua opinião. E talvez o mais importante de tudo, que tipo de indústria de fundo imobiliário um investidor institucional gostaria de ver? Excelente pergunta, né? Assim, atualmente eu não estou mais à frente, né? Nem dessa carteira e não faço mais parte do time direto de real estate, mas estou ali em conjunto com a equipe e sofro das mesmas dores, até por gostar muito, né? Mas assim, falo por mim, tá? Não falo pela instituição que eu trabalho, mas falo por mim a respeito dessa perspectiva do que o investidor institucional queria ver. Tá? Mas falando um pouquinho sobre o mercado de fundos, eu acredito ainda, viu, Fernando, que talvez seja o mercado que mais vai crescer de fundos imobiliários. Assim. O brasileiro realmente gosta de imóveis, tem um incentivo fiscal gigantesco. Você está vendo um movimento das casas de investimento estão indo com força total para fundos imobiliários, porque de fato faz sentido, né? É um instrumento também de aposentadoria, de renda passiva, enfim, é excelente para o brasileiro. Então, nessa perspectiva, eu vejo sim com bons olhos o crescimento das alocações dos fundos de pensão, nesse tipo de investimento. Por quê? Primeiro porque ele também, assim como o investidor pessoa natural, o fundo de pensão, também um fato muito relevante é a liquidez. Tá? Esses fundos oferecem liquidez. Então, o que a gente observa? Um aumento expressivo da liquidez nesses fundos. E mais do que isso, a gente vê uma preocupação das gestoras, ainda, eu acredito que precisa de fato se aprofundar nesses aspectos de governança, para atender ainda mais o institucional, cada vez se aperfeiçoar, mas a gente já vê uma preocupação. Se você olhar relatórios de informações gerenciais dos fundos, por exemplo, lá em 2017, você vai ver informações picadas, soltas, poucas informações. Você vai olhar hoje um relatório de um fundo imobiliário, ele está bastante completo, tem muitas informações. Então a primeira coisa que esse investidor institucional vai olhar é a transparência dessa gestão. Né? O que ele oferece de dados? Então tem que realmente abrir as carteiras, abrir os dados, abrir os resultados, mostrar como foi de fato aquela gestão. A outra coisa muito importante é ter uma estratégia bem definida de atuação desse gestor. A política de investimento desse fundo. O que esse fundo vai fazer? É shopping. Shopping de qual... Vamos lá, qual que é o público do shopping? Qual que é a região de atuação? Então, o investidor institucional está preparado para fazer essa avaliação. Até porque o investidor institucional ele tem experiência, por exemplo, vou falar agora dos principais fundos de pensão do Brasil, que é a Previ, a Petros e a Funcef. Esses três, por exemplo, têm experiência de fazer gestão direta de ativos reais imobiliários com bons resultados, que contribui significativamente para os planos de benefícios dessas instituições. Então, espera-se que essas alocações em fundos imobiliários possam entregar pelo menos os resultados que as fundações vêm fazendo de forma direta. E agora nós temos, né, Fernando, uma discussão a respeito se as fundações podem ou não investir de forma direta em imóveis. E aí surge mais uma oportunidade para o mercado de fundos imobiliários. Então, hoje o que está regindo? Né? Que, de acordo com a resolução do CMN 4994, as entidades de previdências precisam desinvestir desses imóveis ou colocar em fundo imobiliário até maio de 2030. Nós estamos falando, olha só, se somar o patrimônio da Previ com a Funcef, nós estamos falando em torno de 18, 19, 20 bilhões em ativos imobiliários. Então, um crescimento relevante aí nos próximos 5 anos. Acredita-se, por favor, fica à vontade. Não, só para dar dimensão para esse valor, a indústria inteira hoje está na casa de 180 bi. É isso?
Não vou me lembrar agora qual é o último boletim da B3, mas enfim, nós estamos falando de 20 bi, né? De 20 bi. Então, realmente é um volume expressivo. Mas, acredita-se, né, já tem uma discussão, se eu não me engano, ontem ou hoje, já houve publicações aí nos principais veículos de que o governo está pensando em rever essas regulações. Até porque o fundo de pensão estrangeiro ele pode investir em ativos reais no Brasil. Por que o fundo de pensão brasileiro não poderia? Né? Qual que é a grande justificativa que se deu quando previu essa regra? Porque essas fundações precisam de liquidez. Mas será que os gestores dessas fundações não podem fazer essa gestão discricionária da liquidez? Eles não têm condições? E a resposta é que sim, existe essa condição. Então, eu particularmente acredito que essa resolução deva cair. Mas, enquanto ela não cai, há uma expectativa real. E eu acredito que as principais casas do Brasil de fundos imobiliários estejam se preparando para esse momento. Tá? Para que, na hora H, elas possam comprar participações relevantes ou oferecer seus serviços de gestão e administração. Mas isso é tão problemático, Fernando, não quero me alongar, vou te passar, porque a gente tem que pensar o seguinte, nós temos estruturas, essas entidades de previdência, elas estão nesse mercado de imóveis há muito tempo, mais antigo do que os próprios FIIs. Então, são ativos irreplicáveis. Então, na hora que você falar assim, vamos colocar isso num fundo, aí você vê em discussões. ITBI é um peso, já aumenta um custo. Segundo, taxa de administração. Terceiro, será que o empreendedor do shopping vai encarar isso com naturalidade ou ele vai dizer o seguinte, não, é uma pessoa alheia, roda-se o direito de preferência. Uhum. Porque nós estamos falando de ativos irreplicáveis. Sem dúvida. Então, assim, algo que realmente ainda vai dar muito pano para manga, mas acredito que deva mudar essa regulação. É complexo, como quase tudo na vida real, mas mesmo que caia, como uma alternativa cada vez melhor para a gestão do portfólio, os fundos imobiliários vão se apresentar para os fundos de pensão como uma alternativa. Mas enfim, Bruno, muito obrigado por estar aqui conversando, dividindo a tua pesquisa e a tua experiência com o Observatório de FIIs. Eu quero reforçar que a sua pesquisa contribui demais, contribui para a minha pesquisa, inclusive. Você começou a puxar um fio da meada ali que a minha pesquisa de pós-doutorado vai dar continuidade. Quero manter um contato contigo por conta disso, uma parceria acadêmica com você. O seu trabalho aborda uma questão central que é a boa relação entre gestor e cotista, né? Porque nós estamos falando, no fundo, de entregar valor para o cotista em troca de uma taxa de administração que está sendo cobrada por conta de um trabalho de gestão ativa. Isso é fundamental para a indústria de gestão, né? Não só a de FIIs. Só vai haver perenidade se essa dinâmica for realmente positiva. A gente precisa de mais trabalhos sobre isso, como o seu, mais trabalhos que ajudem a indústria inteira a entender qual é o ponto em que essa relação gera valor para todos os lados. Como você falou, eu quero reforçar, e é uma crença minha, uma premissa minha. Fundos imobiliários são a melhor estratégia previdenciária disponível para o brasileiro comum. E talvez eu esteja enfatizando demais, mas eu realmente acredito, é a minha história e eu gosto de dividir isso. Obrigado de novo, Bruno. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui. Se eu puder fazer uma fala final, né? Claro, vamos manter aí a comunicação. Você é um grande pesquisador, admiro aí sua trajetória. É o seguinte, eu acho que o meu sentimento sobre tudo isso é que, de fato, a dinâmica do mercado mudou. E que as gestoras e administradoras estão cada vez mais atentas a isso. O investidor pessoa natural,
ele está mais criterioso, está buscando informações. Então, assim, o que eu posso falar? Olhem para os fundos de gestão passiva com um pouco mais de atenção, faça boas alocações nesses fundos que ainda vão durar por algum tempo. Acredito que não vai haver novos, porque, como eu disse, a dinâmica mudou. Realmente exige-se mais gestão, mais participação ativa ali do gestor. E também faça novas alocações de bons fundos que se vêm por aí. Mas que nós possamos ter em mente que esse mercado, eu acho que é o futuro do mercado imobiliário brasileiro. Tá? Você não ouve mais falar de jovens com 30, 28 anos de vou comprar uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas e vou viver de renda. Então, é o futuro, realmente precisa ser estudado. Tá? Reforço aqui o convite para a academia e para o mercado financeiro como um todo. Obrigado, Bruno. Esse é um dos esforços do Observatório. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Aproximar a academia à prática. E você? É gestor? É investidor? Fundo imobiliário faz parte do seu trabalho de alguma forma? Então, contribua para o desenvolvimento de pesquisa aplicada e ajude o setor a crescer de forma consistente, saudável e sustentável. Conheça o Observatório de Fundos Imobiliários.